Boa noite, amigos. Nós recebemos com muito prazer um ícone, o termo é usar, um ícone da oftalmologia pernambucana. Ele fez sucesso primeiro no Hospital Português, depois numa clínica ali na Ilha do Leite, e criou o ícone que é hoje a referência nordestina. E doutor Álvaro Dantas agora endoidou. Eu quero saber de onde é que veio essa doidice dele, que ele vai abrir um ícone em São Paulo. É muita coragem, né, doutor Álvaro? É um desafio enorme. E grande desafio, né? É um grande desafio. Eu digo que São Paulo é a meca da medicina da América Latina. Então, São Paulo não é para amadores. São Paulo é para profissionais. E o ícone desempenha um serviço muito diferenciado, com um reconhecimento que ultrapassou nossas fronteiras, né? Hoje a gente recebe pacientes de todos os estados brasileiros. Até do exterior, né? E do exterior. E a gente encontrou em São Paulo uma necessidade que vem sendo construída ao longo dos últimos anos. Uma ideia que eu sempre tive na minha cabeça, que era hora de ir para São Paulo, era hora de começar, de dar esse passo gigante para o ícone. E a gente encontrou o suporte nos amigos, nos pernambucanos empresários que desenvolvem seus trabalhos também em São Paulo. Muita gente nos apoiou muito. Álvaro, vá, é o lugar do ícone. Estamos juntos, vamos, a comunidade pernambucana dar um apoio, né? É claro que não é fácil no início, mas a gente vai construir uma equipe médica multidisciplinar com pessoas que já têm renome em São Paulo, isso ajuda. E eu vejo por aí, pela frente, um desafio de começar esse trabalho, onde, no início, eu vou passar talvez uma semana em São Paulo, 3 em Recife, e quem sabe, no futuro, essa relação mude, né? Há quem diga que, depois de algum tempo, São Paulo vai me absorver quase que totalmente. A gente não vai deixar, não. Não assim, pretendo, não pretendo. Ir embora e deixar a gente aqui. Doutor Álvaro, eu, há algum tempo, recentemente, eu estava no jantar em São Paulo, na casa de um amigo, e tinha um oftalmologista famoso. Aí eu perguntei a ele, me diga uma coisa, sua clínica, os equipamentos que tem é de ponta? Ele disse, é de ponta, mas é igual, o meu equipamento é igual ao que tem lá no Recife, de Álvaro Dantas. Você instalou no ícone o que mais moderno existe no mundo, né? Nosso compromisso sempre foi trazer e manter o que há de melhor na oftalmologia. Então, a tecnologia na medicina é uma coisa que muda constantemente. O que a gente começou em 2015 já é renovado, já tem coisas novas, tem novas tecnologias que foram incorporadas e cada vez mais vão ser incorporadas. Então, em medicina, tecnologia faz a diferença, na oftalmologia, tecnologia faz diferença em termos de segurança, precisão e de resultado. E é impossível para a gente que tem esse compromisso não estar perseguindo a inovação constantemente, João. Ô, doutor Álvaro, a Covid trouxe problema para o senhor, para a clínica? Certamente. Quando se instalou aquele clima de terror, Covid, os próprios pacientes não queriam sair de casa. Então, a gente parou de operar, passamos a atender 2 manhãs por semana para as emergências, as revisões cirúrgicas, mas durante 3 meses foi uma queda enorme no atendimento e, aos poucos, depois de 3 meses, tudo foi se restabelecendo, quando percebeu-se que as clínicas especializadas não têm o mesmo problema do Hospital Geral. No Hospital Geral existe pessoas de Covid chegando, buscando atendimento. Na clínica especializada não existe isso. Então, a oftalmologia rapidamente foi reconhecida como área segura e que, dentro do protocolo, usar máscara, de ter todos aqueles cuidados de asepsia, rapidamente a gente pôde voltar às atividades. Naturalmente, uma faixa da população, principalmente a mais idosa, ainda ficou um tanto reticente em sair de casa, mas a necessidade fez com que eles voltassem. Agora, a Covid trouxe... O senhor teve paciente que teve problema oftalmológico devido à Covid? A Covid afetou algumas coisas na oftalmologia, mas nada significante. O maior impacto
da Covid foi síndrome do olho seco. Inclusive, a gente já conversou anteriormente num programa seu. O uso de máscaras fez com que a respiração fosse para os olhos e isso gerou muito olho seco. E também o excesso de computador, porque as pessoas passaram a utilizar muito home office. E isso fez com que a gente tivesse, junto com a epidemia do Covid, a gente também tivesse uma epidemia de olho seco. E entre as aquisições recentes do ícone, foi uma máquina para olho seco, foi? Sim, a gente instalou no ícone o SPA da visão, o SPA do olho seco, que é um setor do hospital voltado para o diagnóstico e para os tratamentos de fisioterapia. É luz intensa pulsada e uma termoterapia pulsátil que tem o objetivo de desobstruir as glândulas oleosas que temos nas pálpebras. É uma área que evoluiu muito e o paciente que tem olho seco, mais de 90% dos pacientes refere uma grande melhora com esse tratamento de fisioterapia. Doutor Álvaro Dantas, evidentemente que o ícone tem uma série de serviços, mas o serviço, eu digo que se destaca mais é a eliminação do óculos, né? As óticas têm horror, senhor. Mas esse tratamento, quanto por cento das pessoas podem colocar fora o óculos? Praticamente 100%. 100? 100. A partir dos 18 anos, que é uma data que a gente estabelece assim como limite inicial, praticamente, João, usa óculos quem quer. É muito raro uma situação que a gente diga, ó, você é um caso que não tem solução. A gente está falando do simples uso dos óculos. E isso tem solução para o jovem, para a meia-idade e para o idoso. Cada fase de vida tem sua melhor solução. Por exemplo, os jovens que têm miopia, a gente opera muito laser, a técnica Smile, que é um grande diferencial. Detalhe, viu, João? Smile, que é uma técnica que o ícone é referência no Brasil, não tem na cidade de São Paulo. Nós seremos os primeiros a levar essa tecnologia a São Paulo. Um grande diferencial. E é a mais moderna do mundo. É uma tecnologia, a última geração em correção a laser, minimamente invasiva, de baixo risco, que não provoca olho seco. E nós somos hoje uma referência nacional, nós temos uma expertise enorme nas cirurgias de Smile e será um grande ponto de diferenciação do ícone São Paulo. Agora, o senhor teve um problema muito sério em família com o doutor Paulo, que é o homem das mangas, e que ele demorou a fazer a cirurgia. Ele foi o último dos seus irmãos a fazer e agora está na maior alegria sem óculos, né? É verdade. Na época que eu comecei a operar meus irmãos, na faixa assim de seus 37, 40 anos, eu operei com laser. Então, eu fiz laser em todos, exceto Paulo. Paulo sempre foi medroso, temeroso e, na época, ele não fez laser. Continuou usando óculos até chegar à época da catarata, que aí é inevitável, né? Aí ele passou aí dos 60 e poucos anos e chegou o momento e a gente operou ele faz alguns meses e realmente está encantado. Foi, né? Para ele estar bonito na festa dos 35 anos lá. É isso aí. Né? Da fazenda que produz as mangas mais maravilhosas do mundo, né? É isso aí. São Paulo, eu já disse que é uma loucura, você explicou por quê, né? E com certeza vai ser sucesso, até porque o paulista não tem o Smile, só o pernambucano. Essa é uma coisa importante. Mas, não satisfeito, você quer eliminar que alguns de seus clientes atravessem o viaduto. Quem mora na Zona Norte tem que vir aqui para Boa Viagem. E agora quem mora na Zona Norte não precisa vir mais para cá. Vai ter ícone Zona Norte, né? Exatamente. A partir de dezembro a gente deve inaugurar e em janeiro começar a funcionar ativamente com toda a sua carga. O ícone Zona Norte, que fica ali na Conselheiro Portela, na frente do CREMEP, um ponto estratégico, com uma grande visibilidade, uma estrutura requintada para oferecer um atendimento muito diferenciado do padrão que a gente tem em Boa Viagem. Porque o ícone, além do lado científico, ele é charmoso demais, né? Eu costumo dizer que a gente oferece uma experiência de atendimento, onde as pessoas pouco se sentem num ambiente de saúde, tratando doença. É um espaço onde as pessoas se sentem muito bem,
sentem acolhidos, se sentem seguros e, efetivamente, o mais importante, sentem estar sendo submetidos a um tratamento muito seguro e eficiente. O ícone Zona Norte vai ter todos os equipamentos do ícone Zona Sul? Vai ter Menos, Smile? não, a parte cirúrgica, bloco cirúrgico, continua sendo só em Boa Viagem. Mas a gente vai ter na Zona Norte toda a parte de consulta e diagnóstico. Então, o consultor fez o diagnóstico, fez os exames pré-operatórios, o paciente só vai para Boa Viagem no dia da cirurgia. Olha, antigamente havia uma tradição de que as pessoas só operavam um olho num dia e outro um mês depois, uma semana depois, sei lá. Aí o senhor hoje está operando os dois na mesma hora. Qual é o segredo do senhor conseguir operar os dois olhos na mesma hora? Esse Na assunto, mesma hora não, na sequência. na sequência. Exatamente. Esse é um ponto que sempre provocou muita polêmica aqui no Brasil, mas lá fora é extremamente comum. Em alguns países, como Finlândia, 50% das cirurgias de catarata são bilaterais, a Península Ibérica, a Inglaterra, Holanda, cirurgias, mais de 30% são bilaterais. Primeiro a gente opera um olho, quando termina, tudo é trocado. A cirurgia do segundo olho é feita como se fosse em outro dia. Estatisticamente, João, a chance de ocorrer, por exemplo, infecção, que é uma temida complicação, é 5 vezes menor do que o risco de um avião cair, sem sobreviventes. Então, é um risco absolutamente aceitável diante do benefício de você não viver a diferença de um olho para o outro. Quem separa as duas cirurgias passa uma semana, geralmente, sentindo um grande desconforto pela diferença dos dois olhos. Quem opera os dois olhos, normalmente, no dia seguinte, chega dirigindo seu veículo. Muitos deles dizem, ontem, quando terminou a cirurgia, eu fui dirigindo para casa. Eu? Pois é, então, uma coisa fantástica, né? Realmente. Como é que a gente pode imaginar que uma pessoa operada de um olho só vai conseguir fazer isso? Nunca. Normalmente não consegue. Então, a cirurgia bilateral proporciona um resultado imediato, rápido, um retorno rápido ao trabalho. E é um risco absolutamente ridículo quando a gente analisa friamente esse número, né? Olha, o senhor pediu para não dizer, mas eu vou dizer. Tem uns medicamentos aí que dizem 99% de defende contra vírus, não sei o quê. E o ícone não tem nenhum por cento. Todas as cirurgias realizadas pelo ícone, desde que o ícone existe, é 100% de sucesso. Isso é importante, né, Tual? Veja, a gente trabalha buscando a excelência nos mínimos detalhes. Por exemplo, um ponto que a gente não abre mão de ter o rigor absoluto e máximo. Prevenção de infecção, João. Infecção em catarata é raríssimo, mas a gente vê uma estatística muito variável. Tem serviços publicados, estatística de serviços com uma infecção a cada 1.800 cirurgias. Tem serviços com infecção a cada 11.000 cirurgias. Então, existe uma diferença enorme de estatística que só se responde pelas práticas adotadas por cada hospital. Então, além de um rigor pré-operatório, além do rigor transoperatório com o que há de mais seguro, de procedência, nós temos uma tecnologia que, desde a primeira vez que eu conheci num congresso europeu, o sistema Opério, é uma tecnologia sueca que, quando eu bati o olho no congresso da Sociedade Europeia de Catarata, eu fiquei encantado de imediato e aqui dali, a gente vai ter isso aqui. E eu passei a monitorar o momento que conseguiu ter um representante no Brasil. A partir do primeiro momento que teve representante no Brasil, o ícone importou o Opério e o Opério é usado em todas as cirurgias para eliminar partículas no ar na área cirúrgica. Então, é um instrumento que a gente classifica como de máxima importância para eliminar ou reduzir ao máximo, não existe prevenção absoluta, sempre vai existir algum risco, mas nunca tivemos nenhuma infecção e queremos continuar sem ter nenhuma infecção.
E o opério é um elemento muito importante da nossa rotina cirúrgica. Nós somos, hoje, até onde eu sei, o único hospital de olho do Brasil que utiliza isso de rotina. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Álvaro Dantas. Doutor Álvaro Dantas, eu quero que o senhor dê aqui as informações que serão importantes para muita gente que não quer mais usar óculos. O óculos é uma miséria, você esquece, vai procurar, não encontra o óculos, aí vai viajar, esqueceu o óculos, aí está atolado, não vê mais nada. Qual é o caminho para a pessoa que quer eliminar o óculos? Qual é o caminho que ele deve seguir? O primeiro ponto é ter o desejo. E quem é que não tem? Algumas pessoas não querem, Não querem, mas... Não tem coragem. Não tem coragem, tá Isso. certo. Segundo ponto é procurar o especialista, João. Nem todo oftalmologista entende cirurgia refrativa. Existe uma subespecialidade da oftalmologia que é essa que a gente faz, que é cirurgia refrativa. Uma vez consultando o especialista, ele vai ser submetido a vários exames pré-operatórios, onde a gente vai saber qual é a melhor técnica, qual é a melhor estratégia de tratamento para aquele caso. Então, existem várias alternativas, que geralmente é assim, laser ou lente. Uma pessoa jovem, laser ou lente fásica, que é uma lente que não é lente de catarata. Por exemplo, eu posso corrigir 15 graus, 20 graus de miopia. Fundo de garrafa, como Fundo se de chama. garrafa, com uma lente ultra fina, uma lente suíça que a gente calcula, é fabricada e ela vem específica para cada olho. Cirurgia super segura, rápida e que pode eliminar casos extremos. Casos simples, o Smile resolve. Casos mais intensos, a lente fásica resolve. Chegou a idade da catarata, super simples, porque a cirurgia de catarata hoje é extremamente segura. Ela deve ser feita ou fases iniciais ou moderadas. Aquela ideia da catarata, esperar a catarata ficar forte, é um grande equívoco, porque você aumenta muito o trauma cirúrgico e o risco de complicações. Quando a gente opera catarata, a gente calcula no pré-operatório a lente exata para cada olho. E na hora da cirurgia, depois que eu aspiro a catarata, tem um teste que é acoplado ao nosso microscópio, que é o Ora System. Esse Ora System ele tem um refinamento de cálculo ainda mais preciso e que faz com que mais de 95% dos pacientes saiam completamente livres de óculos. E um ou outro que ainda fica com um grauzinho, depois de alguns meses a gente usa o laser e corrige. Então, cada etapa de vida tem sua melhor tecnologia, tem a sua melhor conduta, sempre buscando qualidade, resultado e segurança. Olha, não venha dizer que eu estou mentindo, não, porque as pessoas que me contaram, o senhor já teve gente que, quando começou a ler, começou a chorar na frente do senhor, não foi? É a coisa mais comum, João. É incrível, é incrível. A emoção só sabe. Recentemente eu operei uma adulta jovem, seus 35 anos, que se livrou de óculos que desde a infância. Ela começou a chorar no pós-operatório e começou a revelar toda a angústia que ela sentia. Ela dizia: doutor Álvaro, eu me senti horrível mergulhar numa piscina e sair da piscina sem ver nada, totalmente cega. É uma situação limitante na vida da pessoa que quem não vive isso não sabe. Só quem sabe é quem tem o problema. É você acordar, abrir os olhos e não ver. E ter que buscar um óculos na sua cabeceira para poder começar a enxergar. É você, na hora de decidir e dormir, tirar os óculos e se apagar, se distanciar da vida. Naquele momento, até dormir, ela não consegue enxergar. Então, a liberdade dos óculos é reconhecidamente uma das cirurgias que mais gera felicidade nas pessoas. Quando você soma isso ao baixíssimo risco de complicações, uma vez sendo feito um protocolo rigoroso, com as melhores tecnologias, o risco cirúrgico é próximo a zero em praticamente todas as situações. É uma área extremamente que beneficia muito o ser humano, a área de correção visual. E o pós-operatório é muito tranquilo, né?
Nossa, o paciente operado, ele durante uma semana vai ter aquele cuidado higiênico, não passar a mão suja no olho, não mergulhar em piscina, não andar em lugares sujos e usar seus colírios que são prescritos e tendo uma vida praticamente normal. Lógico que depende muito da profissão. Por exemplo, uma pessoa que trabalha numa enfermaria contaminada, eu peço uma semana longe desse ambiente. Mas, por exemplo, você que tem aqui um ambiente limpo como esse, se eu lhe operasse hoje, amanhã você estaria aqui trabalhando numa boa, lendo. Eu me lembro da nossa querida e saudosa jornalista da Rádio Jornal, Graça Araújo, lembra? Graça Araújo, eu adorava Graça, e Graça era minha paciente. Ela decidiu fazer a cirurgia, e ela disse, Álvaro, todos os dias eu gravo na televisão. Aí a gente arquitetou toda uma estrutura, a gente operou ela numa sexta-feira à tarde, no sábado a gente fez uma revisão, segunda-feira ela estava trabalhando no Jornal do Comércio, lendo esses letreiros que vocês têm que ler, né? E uma situação maravilhosa. E o senhor ainda tem uma vantagem extra que o ícone tem aqui, que é o paciente de outros estados, ele não precisa nem pegar Uber, o carro para ele fica no Marotel e é só pegar e ir lá para o ícone, né? 5 minutos do aeroporto para o Marotel. O Marotel tem uma conexão direto com o ícone ali, o empresarial, e é muito prático tudo, né? Então, realmente funciona muito bem. E isso é muito usado, né, por pacientes de outros estados. E outro dia eu cheguei lá e encontrei um português. Ele disse, eu estou vindo de Lisboa pela TAP para fazer uma cirurgia com o doutor Álvaro. Então, ele vem pela TAP, se opera lá, fica lá no Marotel uns 2 dias, na mordomia do Marotel e volta, né? Exato. E ainda tem a chance de passear, de conhecer Pernambuco, Recife, né? O senhor falou aqui, por que tem que esperar até a certa idade para fazer a cirurgia de redução de miopia? 18 anos é estabelecido, não é um número mágico, mas é um número aceito como uma fase onde antes dessa idade ainda existem mudanças mais intensas no grau. Então, a gente não deve operar um paciente que hoje tem 2, daqui a um ano tem 3, com mais um ano tem 4 graus. Porque senão, em pouco tempo, ele está usando óculos novamente. Ao mesmo tempo, João, não existe estabilidade absoluta. Não existe aquela coisa, ninguém passa 20 anos usando a mesma receita de óculos, porque sempre tem pequenas mudanças. Quando a gente fala em estabilidade, é estabilidade relativa. Parou de ter aquele aumento crescente. Passou dos 18 anos, a gente já tem um percentual enorme dos pacientes bem estabilizados, onde já é possível fazer a cirurgia corretiva. Abaixo dessa idade, só situações especiais. Doutor Álvaro, o olho é uma área extremamente sensível. Por exemplo, se você vai para a praia e cai um pedacinho de areia, é uma dor miserável. Como é que o paciente do ícone age na urgência? A urgência a gente atende no horário comercial. Nós não temos serviço de urgência 24 horas. Nós atendemos casos de urgências durante o período de atendimento de consultório e o nosso paciente sempre nos procura, manda um WhatsApp e a gente orienta a procurar uma das emergências oftalmológicas de Recife e, quando necessário, a gente entra em contato com o médico que consulta e a gente sempre tem esse cuidado, a gente dá essa assistência ao nosso paciente. Porque surgem, né, doutor Álvaro, alguns problemas oftalmológicos em acidentes, né? Sim. Dentro de carro, né? Sim, a emergência oftalmológica tem uma incidência alta, né? Desde a conjuntivite, ao grão de areia que caiu no olho, ao acidente com material químico, acidentes de carro, de moto, tudo isso pode acontecer. Agora eu quero saber onde é o endereço do ícone. O ícone fica junto do Marotel, o outro em frente é o CREMEP e o de São Paulo vai ser pertinho da Faria Lima, na Avenida Cidade Jardim. É cheio dos direitos, só bota lugar importante, né? Tem que estar bem localizado, é uma necessidade, né? Quando você vai oferecer um serviço médico, a gente tem que estar preocupado em estacionamento, localização, segurança. Então, teremos em São Paulo uma estrutura absolutamente confortável, com amplo estacionamento, serviço de manobrista e
toda uma estrutura para um atendimento perfeito. E para terminar, eu quero saber por que é que quando passa um avião o senhor começa a ter urticária. Não pode ver um avião que vive no exterior. A participação desses congressos, desses eventos de oftalmologia importantes, tem sido realmente fundamentais para o sucesso do ícone? Sempre na profissão médica, a formação contínua é fundamental. O congresso ele não tem mais o impacto de décadas atrás, quando não existia internet. Não é mais assim, mas continua extremamente importante chegar no congresso e ver a tecnologia, ver as exposições, a discutir casos com pessoas, a trocar ideias com seus colegas. Confidência com os colegas. É o off que é tão importante, né? Então... As conversas em off, as discussões, elas são extremamente importantes. Isso é um grande diferencial. Então, eu costumo participar de 2, 3 congressos internacionais todos os anos, além dos congressos locais. E é sempre a oportunidade de também aproveitar e fazer um pouco de turismo, né? Nós queremos agradecer, doutor Álvaro, e dar os parabéns, porque realmente é um orgulho de Pernambuco, o ícone, que agora vai dar uma colher de chá aos paulistas, que vão poder ter o smile que só os pernambucanos têm. Realmente é um gesto de coragem e que mostra que ele realmente nunca pensou pequeno, e o ícone em São Paulo vai ter o mesmo sucesso que tem aqui no Recife Boa Viagem e a partir de janeiro no ícone do Espinheiro. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.